Bem-vindos ao Paradigma Entrevista, onde conectamos mentes, desafiamos normas e reinventamos o dia a dia com histórias inspiradoras. Eu sou Kepler Lafayette e juntos vamos explorar novas maneiras de pensar e agir, promovendo inovação, curiosidade e quebra de paradigma. Nosso convidado de hoje é Amadeu Mendonça, advogado com 10 anos de experiência no mercado jurídico, pós-graduado em Direito Civil e Empresarial. Ele é sócio-diretor do TISEI Mendonça Advogados Associados, atendendo clientes de todo o país. E estamos prestes a descobrir como ele transforma ideias em ação. Amadeu, é um prazer tê-lo conosco. Hoje vamos trazer visibilidade para a área de negócios imobiliários e planejamento patrimonial e sucessório através da sua jornada. Para começar, fale um pouco como você quebrou o paradigma para chegar aqui, começando por sua infância, adolescência e pessoas que moldaram sua personalidade. Obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui hoje no Paradigma, para a gente conversar um pouco mais aí sobre direito, mercado imobiliário, um pouco mais aí da minha trajetória. Na minha infância, eu sou filho de pai e mãe cristãos. Além disso, meu pai é advogado e empresário do mercado imobiliário, minha mãe é médica. Então, eu sempre tive essa vivência no mercado imobiliário através do meu pai. Muito embora seja advogado, não era a principal função dele, e sim fazer negócios imobiliários. Então, por volta de 15 ou 16 anos, eu comecei a me interessar pelo trabalho e a conhecer mais o que ele fazia. Daí eu passei a ser mais influenciado. E o que eu digo que é curioso assim, muito na minha jornada é que quando eu era criança, adolescente, eu tinha uma timidez muito grande. Para mim era muito difícil falar em público. Eu não tinha trabalho no colégio, no início de faculdade até. Eu fugia praticamente de todos, especialmente quando eu tinha que falar. Hoje eu vi que esse foi um paradigma que eu quebrei, que eu tive que quebrar em busca do crescimento profissional. Porque aquele que não se expõe acaba também ficando de fora no melhor mercado, do que o mercado tem a oferecer. Então, desde novo, eu sempre gostei de praticar esporte, sempre foi algo que estava intrínseco à minha jornada, à minha história. Fiz vários esportes, conheci muitas formas de esporte que acabaram, acho que, agregando para a formação do meu caráter e para quem eu sou. E duas pessoas que me influenciam muito, primeiro meu pai, que sempre foi meu conselheiro, sempre foi um grande incentivador da minha profissão, então ele me ajudou muito a crescer profissionalmente e como pessoa. Também um mentor, Paulo Berges, que é um advogado também, um grande advogado no Rio Grande do Sul, e tem me ajudado muito, especialmente nessa parte do digital, do posicionamento, nessa parte de branding pessoal. Tá tirando onda, tá arrasando a parte de posicionamento digital e brand pessoal, tá top de linha. Obrigado. Se todos os profissionais pudessem seguir você para ver como você faz, acho que todo mundo pode aprender um pouco. Obrigado. Seu posicionamento. Mas antes, vamos voltar um pouquinho. Tu foi aprovado em administração, mas optou por direito. No segundo ano do ensino médio, sendo um adolescente, muitas vezes não tem a convicção do fato de que quer. Muito embora eu já tivesse uma tendência de seguir no direito, mas acabei sendo aprovado no vestibular de administração. Fiquei na dúvida entre cursar ou não, mas na hora H desisti. Preferi aguardar o terceiro ano, que seria o caminho natural, e no terceiro ano sim fazer direito. Foi daí que passei também, comecei a cursar a graduação em direito na Unicap. Logo no finalzinho do primeiro ano, no segundo período, surgiu uma oportunidade de uma entrevista de estágio, que eu fui, acabei não passando nessa, mas também eu era muito novo, então é normal. E alguns meses depois surgiu mais uma oportunidade em outro escritório. E aí dessa vez eu fui aprovado e comecei ali no começo de 2013, eu acredito, minha jornada profissional. De lá para cá tive 3 estágios aproximadamente no caminho. Iniciei a advocacia no escritório e Sempre focado no direito imobiliário. Bom, no meu primeiro estágio, eu estagiei no escritório focado na parte de plano de saúde. Então, advogava para uma grande operadora de plano de saúde e a gente fazia aquela demanda mais massificada. No segundo escritório, eu peguei um pouco de direito imobiliário, fazia parte de seguro habitacional, parte mais securitária, mas também voltada à parte de habitação. E no terceiro estágio, eu fui na parte trabalhista. Então, ainda tive uma experiência lá antes de entrar de vez na área imobiliária. E foi aí que tu se achou, né? Sim, na área imobiliária, talvez até por influência do meu pai, eu acabei seguindo, gostando e, como eu digo, direito imobiliário que me escolheu. Porque quando eu vi, eu já estava inserido no mercado, já tinha clientes, eu fui gostando cada vez mais e com isso eu decidi da área.
Tu, e na Perpart, como é lá a tua atuação? A Perpart foi uma oportunidade interessante que me surgiu no começo de 2023. Eu já dava alguns anos na área imobiliária, já tinha um bom posicionamento. E aí eu fui convidado por Leitão, que na época assumiu a presidência da Perpart. Ele foi superintendente da Caixa e, pelo meu perfil, me convidou para essa oportunidade. Eu acabei aceitando, porque a Perpart ela é responsável por fazer a regularização imobiliária fundiária dos imóveis do Estado. Sim. Então, foi uma experiência, está sendo, na verdade, uma experiência muito enriquecedora, especialmente para entender esse funcionamento da parte pública da regularização. Tá há quanto tempo? Eu estou lá há 1 ano e meio. Mais 1 ano e meio de muito aprendizado, com certeza, Muito né? aprendizado e muito Órgão trabalho. estadual, não é estadual? É estadual e, inclusive, é o carro-chefe do plano do governo estadual. Né? É a parte de habitação, tanto regularização como entrega de unidades. Então, por isso a gente tem trabalhado muito para levar aí a regularização e a dignidade habitacional para a população carente. Isso é muito importante. Os últimos 12 meses. Foram bem intensos, porque na verdade eu tenho definido muito meu tempo entre o escritório e a Perpart. Eu continuo com um foco total no escritório. Lá, cada vez mais a gente vem consolidando essa parte de atuação em negócios imobiliários, planejamento patrimonial e sucessório. Então a gente vem nacionalizando, muito pelo meu posicionamento também e pela internet, a gente tem conseguido essa capilaridade. Então, a gente tem feito a parte jurídica do empreendimento no sul do país, no Nordeste também, a parte de planejamento patrimonial e sucessório, que também tem conseguido abertura, tem conseguido parcerias com advogados em outros estados. Então é uma área que a gente tem conseguido levar essa proteção patrimonial para os outros estados, além de estar agora também fazendo essa parte de negócios imobiliários fora de Pernambuco. No seu caso é o direito imobiliário. E dentro desse direito imobiliário existe a vertente da blindagem patrimonial, né? Da planejamento patrimonial, na verdade. Estruturação de negócios imobiliários. Me dá uma luz sobre esse tema, Abadeira. São dois temas altamente importantes, especialmente quando a gente vê o avanço da reforma tributária. Essa parte de negócios imobiliários, ela compreende tudo. Geralmente a gente pensa muito em locação, em compra e venda, mas tem diversas outras operações, incorporação imobiliária, loteamento, estruturação de captação de recursos do mercado financeiro para serem aplicados no mercado imobiliário. Tem operações como o sale and leaseback, que é pouco falada aqui no Nordeste, mas muito utilizada por grandes empresas. Como é esse? Que é uma operação bem interessante, em que uma empresa já consolidada no mercado, proprietária de um imóvel, precisa levantar recursos. Ela tem a opção de ir ao banco, mas muitas vezes não é a melhor. Certo. Então, com isso, ela pode vender o imóvel, que ela é proprietária, para um investidor, e automaticamente ela passa também de ex-proprietária para locatária. Ela firma com esse investidor um contrato de compra e venda, vende o imóvel, tem um ingresso de caixa na empresa e já vira locatária desse investidor. São contratos de aproximadamente 15 ou 20 anos, em que traz aí uma liquidez para o investidor, que ele vai receber aqueles aluguéis mensais, e também uma liquidez maior para o próprio ex-proprietário, empresa que vendeu, e vai poder utilizar esse recurso no investimento de atividades operacionais. Retalho. Não era muito utilizada não, aqui? Aqui é pouquíssimo utilizado. Geralmente você vê empresas de grande porte utilizando no Sim. sul e sudeste, mas é algo que empresas de médio porte, que já têm uma certa duração no mercado, uma certa consolidação, podem aderir também. E a sociedade de propósito específico? Também entram nessa parte de estruturação. O que a gente faz, em alguns casos, é incorporação imobiliária e loteamento, especialmente incorporação. O incorporador precisa de sócios para a operação. Então ele pode montar essa SPE, que é uma sociedade que tem um propósito específico de tocar aquele empreendimento. E além disso, nesse tipo de sociedade, ele pode puxar investidores. Como é que ele vai fazer isso? Os investidores vão entrar com dinheiro, aporte de capital, e vão entrar como sócios dessa sociedade, só que com a sociedade em conta de participação. Então o investidor ele faz essa nova sociedade, livra o risco operacional e está ali garantido. O investidor ele fica como sendo um antigo sócio oculto, que hoje a gente chama de sócio participante, e o empreendedor, a incorporadora, vai ser o sócio ostensivo, que vai assumir todas as obrigações. Verdade. Então existem várias opções dependendo da sua necessidade, né? Sim, o mercado imobiliário é muito dinâmico. E é por isso que eu digo que para o advogado, ser um advogado de excelência, ele precisa entender o mercado em que o direito está inserido. Então, se eu advogo na área do direito imobiliário, ele precisa entender tanto o direito como o funcionamento do mercado
para que eu possa trazer essas soluções que vão agregar ao cliente e vão fazer um diferencial. Não é meramente o advogado do processo que vai pegar e dizer um não ao cliente. A gente busca construir soluções jurídicas com base na necessidade do cliente. A reforma tributária é importante nesse sentido aí. Em que sentido? A reforma tributária ela vem causando, na verdade, pavor nos empreendedores. Porque a gente tem visto que há uma clara tentativa de aumento de tributos nesse caso. Para que você tenha ideia, hoje a compra e venda de imóveis a gente consegue, tem a tributação do ITBI de 3%, tem a tributação ordinária das empresas, que aí vai variar do regime de notário escolher. Se incorporadores, em regra, aderem ao regime especial de tributação, ele que unifica ali, unifica vários impostos e passa a cobrar 4% do faturamento. Então, e se for Minha Casa Minha Vida, cai para 1%. A partir da reforma tributária, a gente vê uma mudança, que vem o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, em que a previsão é que essa alíquota chegue a 26% ou 27%. Ainda está em discussão. O mercado imobiliário vai ter um redutor, mas aí é que a gente aplique o redutor de 40%, que ele está se falando atualmente, esse imposto vai cair para 15,9%. Quando a gente pega o ITBI, vai ficar uma tributação total na compra e venda de 18,9%, algo que era bem menor. Então, esses 15,9% do IVA que a empresa paga, é o argumento de que não é o comprador que vai pagar, na verdade não é bem assim, porque o incorporador precisa lucrar. A partir do momento que ele tem esse aumento na tributação, ele vai repassar no preço dele. Quem paga é o comprador. É o efeito cascata. Cascata que o consumidor final é que vai arcar com o produto. Essas leis deviam vir para ajudar a gente, não para dificultar, né? Já é tão difícil. A reforma tributária, muito embora muitas pessoas defendam que está há 20 anos em discussão, mas não é assim. Havia-se uma proposta há 20 anos que ficou arquivada, ficou dormindo e agora aprovaram uma proposta diferente a toque de caixa. Não é que eu seja contra uma melhoria da tributação do país, mas eu acho que esse é um tema muito sensível e que merece um estudo mais aprofundado e não aprovar de qualquer jeito e ver como é que faz. Até porque com esses redutores que se aplicam ali, setores com lobby mais forte, o próprio imobiliário, o setor jurídico, eles vão conseguir sobressair. Agora o pequeno comerciante que não tem uma representação forte, ele vai acabar sendo prejudicado. É verdade. Então, o prestador de serviços dessa reforma está sendo muito prejudicado por isso. Holding patrimonial, o que é e quando utilizar? Holding patrimonial, como eu digo, é a melhor forma de se preservar um legado. Então, a holding não é só montar uma empresa, jogar os imóveis dentro e estar resolvendo. O objetivo dela transcende a isso. Eu digo que são 3 principais objetivos: organizar a sucessão, blindar o patrimônio e ter uma eficiência tributária. Não quer dizer que em todas as estruturas você vai ter os 3, mas uma coisa que a gente vê é a eficiência tributária do ponto de vista do recebimento de aluguéis, da compra e venda de imóveis. Reduz muito a tributação. O próprio ITCMD, você paga no momento de fazer a doação do patrimônio. Tem muitos patrimonialistas, que é como a gente chama, o patriarca que construiu o patrimônio, que já não estão mais tocando a operação da empresa. Sim. Então eles preferem passar o bastão, de fato, para os filhos, para que eles assumam o comando, e ao assumir o comando ele também se livrar disso, mas tem uma garantia. Então com a holding patrimonial a gente consegue montar essa estrutura que vai trazer a proteção do patrimônio dele, garantindo a perpetuação do patrimônio da família, vai trazer a eficiência tributária e também organizar a sucessão, que é algo que importa a todo mundo. Porque lá no escritório a gente desenvolve muitos inventários também. Eu vejo que muitas vezes o que impede a resolução do inventário são problemas emocionais que não se resolvem porque os pais acabaram falecendo. Então é um irmão que acha que o outro foi mais privilegiado, então ele acaba descontando aquele recebimento financeiro, algo emocional que não tem mais cura porque o pai já se foi. Então evitar o inventário e organizar a sucessão no momento que os pais estão vivos é algo importante porque ele pode direcionar como vai ser e não deixar que os filhos arquem. Silvio Santos ele organizou. Ele já deixou organizado, e a maior parte, deixou um testamento, já tinha doado uma parte do patrimônio. Então ele tomou essas precauções justamente para evitar. Viu as filhas que tinham mais aptidão a tocar o negócio e privilegiou elas nesse sentido e não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de gestão e focando na perpetuação do negócio, que é a ideia do quem construiu. Ele não quer que o patrimônio se perca na geração dele ou na seguinte. Ele quer deixar um legado e que esse patrimônio perdure aí, se possível, por 100, 200, 300 anos,
na família. Com certeza, o cara foi visionário até nisso, né? Pois é. É muito comum aqui em Recife, especificamente. Hoje tem se popularizado muito por causa do fator, reforma tributária. Entendi. A gente tem demonstrado que aguardar a reforma tributária é um risco. Até porque, como eu digo, se o patrimonialista não quiser fazer esse investimento em vida, os filhos vão pagar todo o custo na morte. Porque tem que ter que pagar o ICD do inventário, tem que pagar advogado, tem que pagar cartório, judiciário. Você tá ali num estado mental meio conturbado, né? Exatamente. Então a reforma tributária impulsionou muito essa transição, essa forma de planejamento patrimonial, que não é só holding, mas a holding é a mais comum. Entendi. Por isso então que anda tão em conjunto aí, o direito tributário com o negócio imobiliário, né? O direito imobiliário e o planejamento patrimonial, ele pega muito essa parte multidisciplinar. Não é só uma... Então, para você entender essas duas áreas do direito, especialmente quando você foca em negócios imobiliários, você tem que entender direito civil, tributário, direito de família, tem que antever algumas questões trabalhistas também, que é para que você consiga fazer a melhor estrutura. Porque no papel é muito fácil você colocar tudo. No papel aceita tudo. Mas você vê de fato se a estrutura está bem montada, quando ela é testada, perdão. Quais são os riscos de não ter um advogado especializado para montar essa estrutura? O primeiro deles e o mais fácil de mapear é o prejuízo. Eu até estava comentando recentemente de um caso que a gente atuou. Um cliente nosso estava comprando um imóvel e esse imóvel ele custava um determinado valor. Só que estava irregular, mas o cliente queria comprar. Ele era bem acertado, mandou a documentação para a gente. Tranquilo. A gente falou com o vendedor e pediu alguns documentos. O vendedor não queria mandar, falou que ele deu um gosto ruim e acabou repassando para o advogado. Falamos com o advogado que repassou para o corretor. Ninguém queria mandar a documentação. Alguns deles depois mandaram. Quando a gente fez a análise do risco, a gente viu que estava uma irregularidade muito maior do que previsto. Então, na negociação com o vendedor, a gente conseguiu baixar esse valor do imóvel para 40%, está beirando reduzir para 50%. Então, o que o cliente investiu para nos contratar foi uma fração do que ele economizou, né? Então, na própria negociação, a gente consegue compensar esse investimento, quando é na área imobiliária, e na parte do planejamento patrimonial e sucessório, no máximo 1 ano ou 2, a gente consegue um payback para esse cliente. Só pela economia tributária que ele teve, a gente consegue restituir para ele esses honorários. Arretado. Inspirações ou histórias inspiradoras? Eu gosto muito de acompanhar a vida dos atletas, os feitos que eles fazem, algo que eu admiro muito na prática de esporte. E um fato que me marcou foi aquela corrida de Ayrton Senna, que gosta de Fórmula 1, lá em São Paulo, o autódromo. É de arrepiar. E arrepiar. É. Você sabe qual é que eu tô falando. No ano que eu nasci, eu acho, 93, 94, mas eu já vi diversas vezes esse vídeo. E ele, com 3 marchas quebradas, acabou conseguindo em braço ganhar aquela corrida, e foi algo realmente emocionante. Você vê que a vontade de vencer e a garra para vencer, que são características que eu procuro internalizar em advocacia, foi o que fizeram ele terminar aquela corrida. Além, claro, de Deus, abençoado eu naquele momento, para que ele conseguisse no braço terminar a corrida. Já que nos carros normais você consegue ainda dar 2 voltas e é mais fácil. Fórmula 1 não. Travado aqui, literalmente você carrega o carro no braço. Boto fé. Eu nunca tinha nem pensado em relação a isso. Do cara ter conseguido no braço ali. Porque, tanto que no final ele não consegue nem levantar o troféu. É verdade. Um fato que me marcou por essas características. O que eu poderia trazer aqui de lição tanto para os advogados como para quem trabalha no mercado imobiliário em si, é que procure sempre a capacitação e sempre evoluir. Quando você consegue, especialmente na parte comportamental, muito do que você consegue de crescimento, de evolução, é o seu comportamento. É como você reage às situações. Eu costumo defender muito que a filosofia estoica vai trazer essa forma de enxergar as coisas que facilitam o crescimento. Porque se você enxerga qualquer coisa e acaba se abalando por aquilo, você deixa de evoluir, você deixa de crescer. Quando você internaliza as virtudes cardeais trazidas pelo estoicismo, são justiça, sabedoria, autocontrole e justiça, sabedoria, autocontrole. Aí deu um branco para outro agora. Marcos Aurelius lembra depois. Que é um bom livro, inclusive, dele, Meditações, que acaba em disciplina. É outro. Então acaba trazendo essas características aí, que são fundamentais para quem busca o crescimento.
É. Eu gosto muito da filosofia estoicista. O que mais te anima nesse momento em relação ao seu trabalho? Momentos de desafio legal, de mudança tributária, de mudança de paradigmas jurídicos, acabam trazendo grandes oportunidades. E é aí que os advogados que estão melhor preparados, que dominam mais o mercado, que entendem do direito, eles acabam se sobressaindo e conseguindo oferecer soluções diferenciadas aos clientes. Então são nesses momentos que a gente vê quem de fato entende aquele negócio, entende o que está falando. Quais foram os esportes que tu fizesse? Ah, eu já fiz vários, fiz remo, surf, futebol, tênis, Mas aonde? viver do esporte. O esporte foi. Na época que você tem que botar o barco no braço, dentro da água, tava um pé ali dentro do rio Capibaribe. Corajoso e Mas eu sempre ia prevenido. Levava uma bolsa com a roupa reserva, shampoo, sabonete, porque se desse algo errado, a gente virasse. Sim. Então ali eu já conseguia me livrar da. Ah, mas entrava no carro limpo. Pois é. Em sua trajetória pessoal, houve algum momento específico em que você percebeu que precisava quebrar um paradigma para alcançar seus objetivos? O primeiro deles foi ter decidido empreender. Então, eu estava na zona de conforto, estava bem consolidado no escritório, mas queria mais. Desde novo, eu sempre quis empreender, sempre quis ter meu escritório. Então, no momento decisivo, não é tão simples assim. A gente acaba às vezes ficando em dúvida. Meu pai me ajudou muito a tomar essa decisão. Daí eu quebrei esse paradigma e segui. E graças a Deus tem dado certo. Como isso moldou sua visão de mundo? Completamente, porque quando você decide empreender e assumir de fato as rédeas da sua vida, você vê que precisa de habilidades que você nem tinha, precisa de conhecimento que você não tinha, e daí você muda completamente quem você é. Na sua área de atuação, quais paradigmas estabelecidos você desafiou ao longo de sua carreira? O mercado imobiliário ele é mercado assim, de gente grande, como eu costumo dizer. Então tem muita gente que já está acostumada, experiente, que tem aquele certo preconceito com quem é novo, com quem está entrando, e que é entendível porque quem está entrando é novo, não tem muita experiência para agregar. Então esse foi um paradigma que eu quebrei no início, e que foi difícil, mas eu compensava com muito esforço e com muito comprometimento. Como esses desafios afetaram sua maneira de liderar ou inovar? Foi daí que eu aprendi a liderar, porque eu entendi que precisava ter uma equipe para me ajudar. Não tinha como fazer nada só. Então eu precisava daquela equipe que no começo a faculdade não te treina para liderar, não te treina para gerir. Então você vai aprendendo no dia a dia, tomando pancada e aprendendo com a... Na sua experiência, como a colaboração entre diferentes setores ou disciplinas contribui para quebrar paradigmas e criar soluções inovadoras? Contribui totalmente. Até como eu comentei no quebra, o direito imobiliário, especialmente de negócios, o planejamento patrimonial dos acessórios são áreas multidisciplinares. A gente precisa entender mercado, direito imobiliário, direito de família, direito tributário. Então você vê que essa interdisciplinariedade que traz a mágica da coisa. Pronto, agora bate bola. Eu pergunto tudo isso, só uma palavra que define você. Constância e disciplina. Disse duas, mas sei. Um livro que marcou sua vida. Aprender. Um filme que você ama. Eu gosto muito de filme de superação, né? Acho que o Rock Balboa agora veio em mente. Tem outro, mas veio em mente. Um momento que você nunca esquece. Foi o momento que eu decidi, de fato, empreender. Um prato que você não resiste. Atualmente eu morro. Uma pessoa que te inspira. Meu pai. Um sonho ainda não realizar. Tem alguns. Ainda faltam alguns, mas entre eles conhecemos lugares como a Itália. Um conselho que você daria a si mesmo no passado. Tenha paciência e mantenha a consistência. Doce ou salgado? Salgado. Verão ou inverno? Velho. Gato ou cachorro? Cachorro. Praia ou montanha? Praia. Café ou chá? Café. Manhã ou noite? Banho. Qual é o seu lugar favorito do mundo? Eu gosto muito de estar na minha casa de praia, mas eu acho que atualmente das cidades que eu lembro, a que mais gosto é Madrid. Qual é o seu maior medo? O maior medo é deixar a vida me levar. Não ter controle da minha vida e não virar um qualquer. Sonho de infância. Sonho de infância era... Mas é mais ou menos o que eu já venho fazendo mesmo. Como eu mencionei, eu sonhava muito em empreender, ter um negócio, fazer. Sempre gostei também de conciliar a parte de tanto dos negócios com a parte da atividade física. Então é algo que desde que eu comecei nunca parei. Então foram essas duas coisas aí que levaram para minha vida. Maior vício. Seu maior vício. Mas acho que praticar atividade física mesmo. Hobby favorito. Mesma coisa. Também atividade física. O que te tira do sério?
Acho que me tira do sério é quando eu não consigo ter o resultado, quando eu não consigo resolver no primeiro momento aquilo que eu me propus a fazer. O que você faz para relaxar? Pratico atividade física, ou então viajo para algum lugar. O que não pode faltar na geladeira? Que não pode faltar, né? Fruta. O que você mais admira em alguém? Temperança, é autocontrole. Qual é a hashtag do sucesso? Tamo junto, mano.